paz do Senhor, amados irmãos, que bênção a gente poder estar aqui mais uma vez reunidos para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E desta vez nós vamos falar sobre as lições bíblicas de juvenis, que trata sobre um estudo panorâmico do livro de Apocalipse. Eu peço desculpa aos irmãos, estamos ainda nos recuperando de uma gripe, e a voz está um pouco alterada, a garganta não está boa, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor, porque eu acredito que essa aula vai ser de grande importância para todos nós. Ela é de grande importância para todos nós. Meus irmãos, nós estamos então na lição de número 3, que fala sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais, tá bom? Você pode acompanhar aí pelo gráfico esboço. O gráfico esboço está dividido em 4 pontos, não é? E o primeiro ponto está falando do número 7, que são as 7 estrelas e os 7 castiçais, né? Aliás, o número 7 é um número que se repete frequentemente em todo o Apocalipse, né? 7 estrelas, 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, 7 cabeças, enfim, é um número que se repete bastante, ok? O nosso textuário, ele está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que fala sobre o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, tá bom? Primeiro ponto, irmãos, como falei, falando do número 7. Segundo ponto, falando das cartas enviadas por Jesus, a localização das 7 igrejas da Ásia, a atualidade dessas 7 igrejas, que aliás eu quero dizer para você, professor, que é muito importante nós fazermos isso, tá bom? Uma aplicação prática, sempre tenho dito isso desde o início. Não estou fugindo do debate teológico, mas acho que se a gente ficar só no debate teológico, nós vamos afugentar o nosso público, porque são muitas contradições, são muitas interpretações divergentes, e nós precisamos pegar a parte prática da palavra de Deus para nós, tá bom? O que ela tem a ver conosco nos dias de hoje. Terceiro ponto fala de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Já entra direto nas igrejas, tá? E o quarto ponto, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para esses dois últimos, né, o terceiro e o quarto, nós já temos um gráfico aí que já está circulando nas nossas redes sociais, mas eu adaptei ele para cá, de forma que você pode escolher qual você quer, né, para ministrar. Esse daqui, ele, como está no formato de meia tela, então meio que ele forma a dimensão correta para imprimir no papel A4 de maneira vertical, né? Aí você só imprime as duas, 3 páginas, que a gente termina na terceira página, no terceiro gráfico, e aí você pode ministrar dessa forma. Tudo bem, meus irmãos? Vamos lá para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo, ok? Professor, você sabe que toda essa lição sempre tem um conectado com Deus, né? Eu não sei como os irmãos fazem. Eu costumo fazer os meus apontamentos, as minhas observações aqui. Porque, professor, acredito eu que você não deve ser daqueles que só repetem ou só leem o que está na lição. Quando a pessoa faz isso, demonstra que ela não leu, ou ela não entendeu, ou ela não estudou. Porque também não é só ler, é estudar, né? Então, se você tem estudado, logicamente você tem também uma explicação própria, não é? Daquilo que você está lendo, daquilo que você está estudando. Assim como eu estou fazendo essa videoaula, centenas, talvez, dezenas, vamos colocar assim, de irmãos também estão fazendo a mesma videoaula sobre as 7 estrelas, e eles têm também o seu ponto de vista. Isso é muito lindo, é muito importante, né?
Assim mesmo, professor, você tem que ter a sua própria experiência. A minha experiência aqui nessa parte do conectado com Deus foi fazer o seguinte apontamento. As cartas são os aconselhamentos e exortações do sumo pastor. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo apacentava as ovelhas, as suas ovelhas, os cristãos nos quais ele ia nas cidades abrindo trabalhos, porque ele era um desbravador, ele era um verdadeiro missionário, ele era um verdadeiro evangelista, mas ele sempre enviava essas cartas no sentido de pastorear as suas ovelhas, né? Tanto é que é chamada cartas pastorais, ok? Então, meus irmãos, agora quando a gente chega nas 7 cartas do Apocalipse, você tem aí o próprio Cristo apacentando as suas ovelhas por meio das suas cartas. E eu quero dizer desde já, não se trata apenas das igrejas do Apocalipse, das igrejas da Ásia, mas isso diz respeito a toda a igreja de Cristo, tá bom? Há provas incontestáveis que Jesus fala isso não só para aquelas igrejas, mas para todas as igrejas que ele fundou, que é exatamente o outro rebanho. Você lembra na oração sacerdotal ele fala algo parecido com isso. Tem outro rebanho e a mim compete outras ovelhas, né? E a mim compete conduzi-las. Olha, o pastor, ele está falando aqui numa linguagem pastoral. Eu tenho um outro rebanho, que não é este de Israel, outras ovelhas, e eu é quem vou conduzi-las. Aqui ele está fazendo isso através das cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Então, é algo, meus irmãos, para você absorver mesmo, porque é para nós, tá bom? E não adianta fazer aquela interpretação apenas histórica, dizer que aquilo ficou para o passado. Não. Todas elas, nós vamos ver no final, elas têm algo importante para nos transmitir. Então, professor, eu peço a você que fique até o final dessa aula, peço a você que não só isso, crie um pouquinho de ânimo, tá bom? Encorajamento e transmita, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito bem, olha aqui, primeiro ponto está falando do número 7, né? Número 7. O número 7, meus irmãos, a gente pode dizer que é um número de plenitude, é um número de completude, aquilo que está pleno, aquilo que está completo, aquilo que está já acabado. Não é? Quando eu digo acabado, é no sentido de concluído. Quando Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia que ele descansou no 7º dia. Essa expressão descansar, claro, é só uma figura de linguagem para dizer que Deus cessou a sua obra criadora. Não é? Não que ele estava descansando, deitado, não. Isso não se aplica para Deus, tá bom? Mas que ele parou a sua obra criadora. Por que parou? Porque estava completa, porque estava plena, porque estava acabada, estava concluída, não precisava de fazer mais nada, tá bom? Então, o número 7 está falando de algo que está concluído, que está acabado, que está pleno. Quando fala de 7 igrejas, está falando da totalidade da igreja de Cristo. Eu fiz um comentário essa semana e coloquei nas minhas redes sociais que dizia o seguinte, mais ou menos assim, nem eu me lembro aqui agora, mas está falando que a igreja do Senhor Jesus é uma só. Foi ele quem fundou, ok? Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Essa foi a igreja que Jesus fundou. Mas não tem nessa igreja que Jesus fundou uma placa, uma instituição, algo relacionado a coisa terrena, sabe? No sentido de você ter que registrar no cartório, não. A igreja de Jesus não precisa ser registrada em cartório.
A igreja é corpo de Cristo, a igreja é espiritual do Senhor. Mas nós criamos as denominações. Foram os homens que criaram as denominações, tá bom? E eu não estou dizendo necessariamente que isso é ruim, porque o reino de Deus ele se expande, tá bom? Então, o que nós estamos frisando aqui é que a igreja do Senhor, a igreja corpo de Cristo, ela está espalhada nessas várias denominações. Não quer dizer que toda denominação está no corpo de Cristo, mas os membros da denominação sim podem estar no corpo de Cristo. A instituição humana, com o seu secularismo, com o seu mundanismo, com as coisas que são pertinentes a ímpios, que muitas vezes acontece, você sabe disso. Tem coisas acontecendo dentro da igreja que é própria de ímpio, não é de servo de Deus. Mas essas pessoas estão se passando como cristãos. Você acha que esse tipo de igreja está inserida no corpo de Cristo? Jamais. Tá bom? Porque a igreja é plena, a igreja é completa. Foi Cristo quem a fez, foi Cristo quem a fundou. Isso é importante, nós entendermos essa numerologia, entre aspas, né? Para não se confundir com algo místico. Mas temos sim uma numerologia bíblica, porque o que eu aprendi com Lutero é que o diabo é o contrafator de Deus. Ele imita as coisas de Deus, né? Então, é neste caso aqui. Meus irmãos, e o que são esses anjos que estão nas igrejas, né? Ao qual é endereçada a, a carta. A palavra anjo, todos nós sabemos, é malak, né, no hebraico, que significa mensageiro. Por isso que se identifica esses anjos como pastor, o mensageiro de Deus enviado, para ensinar a palavra sobre a direção do Espírito Santo para mostrar o caminho, né? Agora, o que me chama a atenção aqui, professor, é que o pastor, o anjo da igreja, necessariamente ele precisa ser como a analogia do pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas, ele tinha a obrigação de levar as suas ovelhas a verdes pastos. Ele tinha a obrigação de levar as suas ovelhas, de guiar suas ovelhas a lugares que deem alimento para as ovelhas. Agora, a pergunta que fica é: quando existe um pastor que não tem mensagem, que não tem palavra, que não tem ensino, ele não está alimentando as suas ovelhas. Esse é um ponto importante que a gente deve levar em consideração. Por outro lado, professor, acredito que você deve entender o papel importante que você tem nesse processo do ensino. Por quê? Porque, de certa forma, você também é o pastor da, da classe em que você ensina. Por que isso? Mesmo que você não seja um pastor oficializado pela igreja, mas pela questão da vocação, pela questão do papel que você exerce, você está sendo um pastor também nesse sentido. Olha só o que é que o profeta Daniel diz, Daniel 12:13. Ele já tinha predito que os sábios que conduzem, veja que está falando de sábios, não está falando necessariamente de ofício, de patente, se a pessoa é pastor, evangelista, presbítero ou diácono. Está falando de sábio, que conduz outros ao Senhor, praticando, ensinando a sua justiça, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. É uma promessa de Deus. Então eu me sinto muito feliz com esse trabalho, porque eu sei que estamos desempenhando um trabalho para Deus. Tá bom?
Meus queridos, e aí nós temos também os 7 cartiçais, que tem aquela representação dupla que nós vemos aqui, né? É o símbolo da igreja, feita de ouro puro, como o tabernáculo, tá bom? Os 7 cartiçais é o símbolo da igreja, mas também é símbolo do Espírito Santo, porque Jesus enviou o Espírito Santo para as igrejas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, na era do Espírito Santo, né? Você sabe disso. E também na era da igreja, tá? Agora precisa entender esse andar de Jesus no meio dos castiçais. Mostramos isso na aula passada. Professor, alguns teólogos dizem que esse andar de Jesus é como o general que está passando em revista a sua tropa. Você lembra como é a cena? Os soldados todos enfileirados e o general passando em revista, olhando se está tudo certo, olhando se estão bem arrumados, olhando se está tudo correto. É assim também esse passear de Jesus por meio da igreja. Ele está vendo que está correto, ele está vendo que está certo, ele está vendo que está errado, especialmente porque ele tem olhos como chama de fogo. Estudamos isso no Cristo vitorioso. Por dizer que ele tem olhos como chama de fogo, ele tem um olhar penetrante, então ele sabe o que está dentro do teu coração, do coração de cada pessoa que diz que é a igreja do Senhor. Tá bom? Mas também o general, ele passeava entre as tropas no sentido de encorajamento, porque eles estavam indo para a guerra, para a batalha, então ele estava ali para encorajar. Mesma coisa de Cristo no meio da igreja, dos castiçais. Ele está encorajando, ele está dizendo, não temas, eu estou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, onde tu passares, passarei contigo se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passarem pelo fogo, a chama não vai ardente. Então, Jesus está dizendo essas palavras, né? Ele diz, por exemplo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. São palavras encorajadoras de Jesus para a sua igreja. E esse é um ponto também muito importante, tá bom? Meus queridos, e nós sabemos aqui que existe, conforme diz aqui, as cartas enviadas por Jesus, localização dessas 7 igrejas, né, na Ásia, como nós sabemos, a atualidade dessas igrejas. Professor, aqui tem um ponto importante que eu gostaria de debater com vocês, né? Conversar com vocês a respeito disso, porque o nosso comentarista, ele fala aqui algo muito interessante. Foram achados ruínas arqueológicas dessas igrejas, tá bom? Através dos sítios arqueológicos. É, e é claro que ele fala aqui da validade atemporal da palavra de Deus, que ainda hoje apregou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o nosso comentarista ele fala algo aqui muito interessante que eu já tinha pensado sobre isso e já tinha também escrito sobre isso. Ele diz assim, olha, porque primeiro diz lá, né, o Senhor diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é uma advertência, ok? Mas também ele diz aqui, olha, que não tornemos como ruínas, pois dessa terra tudo passará. A palavra de Deus permanece para sempre. É interessante que ele fala, né, ele faz essa advertência, uma certa advertência, que a gente não se torne como aquelas igrejas que se tornaram em ruínas. É interessante, não é? Era a igreja do Senhor, fundada por Jesus, certo que nós estamos falando de templo, mas o que foi feito daquela membresia, meus irmãos? Então, eu só posso dizer para vocês, novamente aqui o meu apontamentozinho, olha, tá? Só posso dizer para vocês isso que me veio na minha mente. As igrejas, sim, elas se tornarão ruínas. Muito provavelmente a igreja que você congrega, se Cristo não voltar daqui a 100, 200 anos, muito provavelmente ela vai se tornar em ruína. Mas a pergunta que fica é:
O que nós, eu e você, deixaremos para gerações futuras? Elas continuarão esse legado? Aliás, olha que pergunta incrível, impressionante. Como será a igreja do futuro se Jesus não voltar aqui 200, 300 anos? Ela continuará existindo? Porque essas igrejas aqui se transformaram em ruínas. E houve aqui advertências sérias a algumas delas, que Deus até removeria o castiçal, ou seja, ela seria extirpada. Mas a pergunta é, será que elas deixaram legado? Será que nós não estamos aqui hoje por causa que essas igrejas funcionaram até certo tempo e isso foi importante para forjar o caráter daqueles cristãos de maneira que eles repassaram, olha, repassaram a mensagem de Jesus de forma que esse evangelho chegou até onde você está hoje, na sua igreja congregando, até onde eu estou hoje congregando. A pergunta é, será que esse bastão que foi passado para nós estamos correndo a carreira que nos está proposta para também passar esse bastão a outras gerações de maneira que ela não seja transformada em ruína? É importante a gente saber disso, meus irmãos. Porque Paulo mesmo diz, não apagueis o espírito. E uma igreja como Laodiceia, que deixou Jesus do lado de fora, que ele está lá batendo o tempo todo. Essa igreja ela está fadada ao fracasso. É importante a gente entender isso, viu? É importante a gente refletir sobre isso, tá? E agora, meus irmãos, a gente vai passar para os gráficos que eu falei para vocês, que esses dois últimos, terceiro e quarto ponto, né, já é sobre esse gráfico aqui que eu quero mostrar para os irmãos, tá bom? Esse gráfico aqui, meus irmãos, ele tem ele completo, grande, mas aqui eu tenho que particionar ele, dividir para poder os irmãos observarem, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Esses gráficos, eles são divididos, ele tem todas as igrejas, mas eles são divididos em quatro pontos principais, ok? Primeiro, Jesus, porque em todas essas igrejas, Jesus se apresenta, Jesus mostra quem ele é. Isso aqui é apocalipse direto, puro e direto. Por quê? Porque a palavra apocalipse é revelação. Então Jesus está se revelando, Jesus está tirando a cortina, Jesus está tirando o véu para mostrar quem ele é. Em cada uma delas, Jesus se mostra quem ele é. Ok? Cada uma dessas igrejas tem características próprias. Cada uma dessas igrejas, Deus dá uma exortação. E a cada uma dessas igrejas, Deus também dá promessas. Exortação ou conselhos, porque tem umas que Deus não deu exortação, não é? Elas foram dadas conselhos para elas, tá bom? Então vamos ver nesse primeiro ponto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, conforme está aqui na nossa lição, tá bom? Gente, Éfeso significa a igreja desejável. Vocês conhecem a história de Éfeso por intermédio das cartas de Paulo, né? Em Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão as 7 estrelas, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha Éfeso, apesar de vocês estarem no meio de toda a idolatria, de vocês estarem enfrentando principados e potestades, como Paulo disse, eu sou aquele que estou sustentando vocês nas mãos, na destra. Porque a destra do Senhor é poderosa e das mãos do Senhor ninguém arrebata. É importante a gente entender isso. Aí tem as características. Quais são as características? Ela tinha fé, tinha paciência, tinha verdade. Ela era abundante em obras. Sabe aquela igreja que
estar sempre trabalhando, estar sempre. E quando eu estou falando de igreja, tá bom? Você entende na coletividade, mas você entende na individualidade. Na individualidade são pessoas. Então tem crentes que eles são laboriosos, às vezes até demais, né? São aquelas marcas, né? Que estão sempre fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra. Muito bem. Mas aí vem a parte da exortação. Por quê? Por causa desse labor ou desse ativismo eclesiástico, vamos colocar assim, para usar uma palavra mais atual, por causa desse ativismo eclesiástico, meus irmãos, ela esqueceu o primeiro amor. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Trabalhe na obra do Senhor, se lance na obra do Senhor, mas não esqueça do Senhor. Aqui está o problema. Nós podemos muitas vezes fazer muita coisa para o Senhor, mas esquecer o Senhor. É possível? É. Você se lembra, Jesus nos alertou sobre isso. Vamos supor que parte desses crentes eram aqueles, ou serão aqueles que vão dizer, mas eu expulsei demônio, curei enfermos, falei novas línguas, eu fui tão útil na tua obra, eu fazia tanta coisa na tua obra, na tua igreja. E Jesus vai dizer, só que eu não te conheço, porque você não tinha relação comigo, você não tinha relacionamento comigo. Então, irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Olha que lição importante e atualíssima para os dias atuais, tá bom? Para os dias de hoje. Olha aqui. Quais são as promessas de Deus? Promessa de Deus é que eles iriam aos vencedores, né? Essas promessas sempre são aos vencedores. Eles iriam comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que significa isso? Eles iriam se alimentar, de certa forma, não é, da vida eterna que Jesus prometeu. É isso. Não tem uma interpretação muito fantasiosa, não. Nós iremos nos alimentar da vida eterna que Jesus nos prometeu. Tá bom? Segundo a igreja Esmirna. O que significa mirra? Né? Jesus se apresenta como alfa e ômega, aquele que morreu e reviveu, o princípio e o fim. Já estudamos esse conceito de Jesus como alfa e ômega, né? Aquele que, na verdade, para algumas pessoas é o final, mas para Jesus é o início de tudo, porque ele vai fazer renovar todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Quais são as características dessa igreja? É uma igreja perseguida, uma igreja que sofre martírio, é uma igreja confessante, é uma igreja mártir. Tá? Especialmente, irmãos, a gente precisa entender esse contexto histórico. Você está aqui numa época em que o culto ao imperador foi levantado, foi institucionalizado. Então, quem não cultuasse ao imperador seria perseguido, seria morto. Então, essas igrejas, muitas delas foram cruelmente perseguidas, cruelmente mortas. Tá? Muitos dos seus membros foram mártires. Qual era o conselho? Exatamente isso. Não tenha medo. Não tenha medo. A, a, a morte, ela vai vir rápida. Depois disso, tem o paraíso de Deus. Então não é para temer. É porque Jesus também sofreu martírio. Foi morto. E o discípulo não é maior do que o mestre. Não é isso que diz a palavra? Aí o que Deus está dizendo aqui é: você só precisa ser fiel até a morte, até as últimas consequências. Se tiver que sofrer martírio, sofra, mas seja fiel até no momento do martírio, porque depois vão receber a coroa da vida, que é a promessa aos vencedores. Irmãos, nada disso, nada de perseguição. Paulo fala sobre isso, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem principado, nem potestade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nada disso é comparado com a glória que há de ser revelada. Então, sejamos fiéis até a morte. Terceira igreja, Pérgamo, significa exaltação. Jesus se apresenta a Pérgamo como aquele que tem a espada de dois gumes, né? A palavra de Deus na sua plenitude. É isso que quer dizer. Característica dessa igreja é uma igreja apóstata, porque ela faz alianças mundanas. Aí você tem aí a introdução desse personagem Balaão e dos Nicolaítas, mas Balaão, claro que é uma simbologia. Não existia um Balaão lá em Pérgamo, mas existia aquele mesmo espírito agindo, que agiu com Balaão, agindo também lá, ou seja, colocando tropeço, porque era isso que Balaão fazia. Você sabe desses crentes, desses líderes que colocam tropeço para as ovelhas caírem? Pois é nesse sentido. Tá? O mesmo caso você vai ver lá com Jezabel. Né? Então, a exortação de Jesus para Pérgamo é: se arrependa, porque diz que Jesus viria batalhar com a espada da sua boca. A espada de dois gumes. Ou seja, Jesus não precisa de armas, tá bom, meus irmãos? Engana-se quem fala que Jesus precisa de pistola. Não. Jesus só precisa da sua palavra, porque a sua palavra é uma espada, tá bom? Que corta juntas, que divide juntas e medulas. E essa espada que aparece lá no capítulo 19, quando ele vai destruir os exércitos do anticristo. Amém? Qual é a promessa? Eles comeriam do maná escondido, receberiam uma pedra branca, um novo nome, porque está falando aqui de cidadania. Era isso que se fazia com os soldados, né, vitoriosos. Então, os vitoriosos, eles vão receber uma cidadania celestial. Que coisa maravilhosa sobre essas promessas, tá bom? E você tem também a quarta, a igreja de Tiatira, que quer dizer aroma suave. Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés reluzentes. Eu já falei aqui que olhos como chamas de fogo significa, não é, que é, ele tem um olhar penetrante, ele consegue ver todas as coisas, ele consegue discernir coração, mente, tudo que está dentro do nosso coração. Jesus consegue ver. Quais as características dessa igreja? Era uma igreja também que tinha fé, que tinha paciência, que tinha amor, que tinha serviço, e era também laboriosa, que fazia a obra de Deus, mas também tem exortação, porque tinha a tolerância, existia fornicação acontecendo lá, prostituição e uma tolerância a essa mulher chamada Jezabel. Tá bom, meus irmãos? Que não é a Jezabel lá de Acabe, mas é esse espírito maligno que agia em Jezabel, fazia com que esta mulher seduzisse. Irmãos, esse espírito de profecia está presente nos dias de hoje. E muitos desses profetas são prostitutos mesmo, são imorais, porque eles se acham ungidos do Senhor, usados por Deus, então ele pode ficar nas duas coisas, tá bom? Ele pode achar que está profetizando, fazendo a obra de Deus, e na prostituição também, pervertendo a vida de muitas pessoas. As promessas, eles teriam poder, os vencedores, poder sobre as nações, não é? E esse poder sobre as nações é poder de reinado, é reinar com Cristo, ok? Meus irmãos, vamos aqui passar para o último, as três últimas. A igreja de Sardes significa alegria. Jesus se apresenta ali como aquele que tem os sete espíritos de Deus, que na realidade não é que Deus tenha sete espíritos, mas são sete formas de agir de Deus, ok? E isso está lá em Isaías, né? Que fala das sete formas de Deus agir no seu espírito,
não quer dizer que ele tenha 7 espíritos, tá? Características, ela era uma igreja ritualística. Olha que coisa impressionante dessa igreja. Ela tinha nome de alguém que estava vivo, mas na verdade ela estava morta. Eu costumo dizer, tenho um estudo sobre essa igreja, tá bom, meus irmãos? Refletindo nos dias de hoje, a igreja zumbi. Porque o que é o zumbi na fantasia popular, né? No imaginário popular? É um morto-vivo. É alguém que morreu, mas que está vivo, né? Então, essa igreja é uma igreja que tinha muito ritual, como muitas igrejas têm, tem bastante tecnologia, tem bastante atrativos humanos, tem luz, tem câmera, tem WhatsApp, tem redes sociais, tem tudo isso. Mas espiritualmente ela está morta. A exortação é: guarda o que ela ouvia de Deus. Deus disse: você tem que guardar o que você está ouvindo de mim, essa exortação, e tinha que se arrepender, e tinha que ser vigilante. Essa era a exortação que Deus fala. As promessas para os vencedores é que eles andariam de branco com o Senhor, né? E teriam vestes brancas, que são vestes de justiça, ok? E o nome deles não seria riscado do livro da vida, ou seja, elas teriam essa segurança, os vencedores teriam a segurança de que estariam com Cristo. A igreja de Filadélfia, irmãos, é a igreja do amor fraternal, né? A igreja de Filadélfia tem esse nome, o amor fraternal. Jesus se apresenta como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro. Isso é importante, porque Cristo mostra-se como aquele que nunca proferiu mentira, e por ser verdadeiro significa dizer que todas as suas promessas vão se cumprir, tá? Ele tem as chaves de Davi. O que é isso, irmão? Chaves na Bíblia é autoridade. É um título messiânico. Ele tem sim um título messiânico. Ele tem a autoridade messiânica que atualmente é negada pelos judeus, né? A característica da igreja de Filadélfia, ela tinha evangelismo, ou seja, ela era uma igreja que evangelizava. A porta, Deus colocou essa porta aberta para o evangelismo, para as missões, mesmo ela tendo pouca força. Isso que me chama a atenção. A Filadélfia é a analogia de muitas igrejas hoje, né? Hoje, mesmo sendo pequena, mesmo não tendo grandes expressões visuais, mesmo sendo pouca, tendo pouca força, como muitos cristãos que tendo pouca força, mas eles não negam o nome do Senhor. Eles permanecem, mesmo fraquinhos, mas eles permanecem nos caminhos do Senhor. Que lindo isso. Porque ela tem o amor fraternal. Ela se preocupa com o próximo. Ela vive aquilo que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros. Né? Deus não dá uma exortação, mas dá um conselho. Qual é o conselho? Que ele seja perseverante. Que eles sejam perseverantes. E que eles guardem a palavra. Tá bom? Porque certamente eles estavam sofrendo as mesmas opressões, perseguições das outras igrejas, mas eles tinham que permanecer firmes. Quais são as promessas para os crentes de Filadélfia? Eles seriam coluna no templo de Deus, ou seja, firmeza. Eles estariam firmes na casa do Senhor, adorando ao Senhor, né? E eles receberiam o nome de Jesus, que é um símbolo de propriedade. Além da firmeza, significa propriedade. Somos de Cristo, temos o nome de Cristo, receberemos o nome de Cristo em nós. Né? Esse nome é a todos os vitoriosos, logicamente. E a última igreja, meus irmãos, é a igreja de Laodiceia. Tá? A igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como aquele que é o Amém, aquele que é verdadeiro, aquele que é o assim seja, assim vai ser, aquele que é fiel, testemunha,
o princípio da criação, porque ele é o Logos, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É importante a gente entender Jesus em todas essas igrejas, tá? Característica dessa igreja de Laodiceia. É uma igreja apóstata, uma igreja que se entregou à apostasia por causa do esfriamento, e isso, né, causou esfriamento, causou mornidão, e o pior da igreja de Laodiceia, meus irmãos, causou rejeição da parte de Deus, porque Deus disse que iria vomitá-la. Tu não és fria, nem és quente. Oxalá se fosse fria, porque da frieza Deus poderia talvez esquentá-la, mas por ela ter essa mistura, como muitas igrejas têm hoje, por exemplo, igrejas que flertam com o neoliberalismo, com uma fé autônoma, não é isso? A fé autônoma é a fé que a pessoa cria, não é a fé que está na Bíblia, não é a fé aqui como crença doutrinária. A pessoa acredita no que ela quer. Então ela vai fazendo ali uma amálgama de doutrinas, de ensinamentos, uma mistura terrível. E isso vai dando esse temperamento morno. Parece que é, mas não é. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos livre disso. Porque a pior coisa que tem é ficarmos em cima do muro. Quem fica em cima do muro já escolheu um lado. Essa é a verdade, tá? E Deus diz simplesmente que aquele tipo de atitude vai fazer com que a igreja seja vomitada da sua boca. Coisa forte isso aí que Deus fala, né? Já imaginou um crente vomitado por Deus, expulso do Senhor? Que coisa terrível isso. Qual é a exortação? Deus fala, né, sobre as coisas que lá existem, porque eles eram ricos, eles tinham ouro, né, se gabavam de ter os melhores vestidos, porque tinha, né, indústrias de roupa, de tecido lá. Dizia que lá também eles fabricavam um tipo de colírio, mas Deus usa isso aí para dizer o seguinte: olha, compre ouro puro. O ouro que vocês têm aí, essa riqueza que vocês têm, é misturada. E também te aconselho a comprar vestes brancas, que é a veste de justiça. O branco aqui é justiça, linho fino, né? Justiça. E também, como Deus tinha dito, você é miserável, pobre, cega e nua. Essas coisas aí, ó. Então ele diz, ó, você não é rico, você é miserável. Você não está vestido, você está despida. Você não enxerga bem. O colírio que vocês usam não serve. Venceu, já acabou, não presta. Então, unja os seus olhos com colírio verdadeiro, para que você veja, para que você abra os olhos e enxergue direito. Gente, isso é atualíssimo também. Tem muita gente dessa forma. Tem igrejas dessa forma. Cegas espiritualmente. Nuas espiritualmente. Ricas materialmente, é verdade. Mas espiritualmente elas são miseráveis, tá? A promessa aos vencedores é: reinarão com Cristo no trono. É impressionante como, apesar de tudo isso, apesar desta igreja ter feito tudo o que fez, porque de todas as igrejas, ela é aquela que colocou Jesus do lado de fora. Você lembra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Gente, Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo para querer entrar. Porque ele é educado, né? Não confundir isso aqui com a soberania de Deus, tá bom, meus irmãos? Deus dá-se um tempo para o homem se arrepender, até que a ira dele se abata de maneira violenta e aí não tem mais jeito, a porta se fechou, não dá mais para entrar nada. Meus irmãos,
mas a promessa para os vencedores: reinarão com Cristo no trono. Meus irmãos, só para nós encerrarmos aqui, esse ponto é muito importante. Eu tinha dito que ia falar sobre ele lá no início. 3 ameaças às igrejas da Ásia e às igrejas atuais. Quais são essas ameaças? Esfriamento espiritual, perseguição e falsos mestres. Esfriamento está falando de ameaça individual. Cada um de nós precisamos ver se nós estamos mesmo na fé. Cada um de nós precisamos ver se ainda há azeite de reserva. Cada um de nós precisamos ver se o fogo não foi apagado, conforme Paulo disse. Não apagueis o espírito. E isso acontecia nas igrejas de Éfeso, Sardes e Laodiceia. Olha lá. Né? Segunda ameaça, perseguição. Ameaça externa. A igreja hoje está sendo perseguida por governos, por leis, pelo mundo, pelo diabo. Sempre foi assim, sempre será assim. Tá? Então você tem aí a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Tá bom? Mas também tem a terceira ameaça, que são os falsos mestres. Ameaça interna, que o próprio povo de Israel enfrentou lá mesmo, no próprio judaísmo, que a igreja também enfrentou. Aliás, é quando Paulo está em Éfeso, que ele se despede lá, ele diz: eu vou sair daqui, mas vocês serão atacados por lobos devoradores, lobos que vão surgir de dentro da igreja. Pasme, meus irmãos. Está assim nos dias atuais? Me diga. Você consegue identificar alguns lobos que ensinam coisas horríveis? São ameaças internas. Então, a igreja de Pérgamo tem lá Balaão, né? O profeta que fazia o povo tropeçar, e a igreja de Tiatira tem lá Jezabel, que é esse espírito maligno de prostituição, de sexualidade que está dentro das igrejas. Meus irmãos, tomemos cuidado com isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, continue orando por nós para a nossa plena recuperação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.